Olá, meus queridos, mais uma vez aqui no canal Pregando o Evangelho de Cristo. Vamos hoje a comentar uma das passagens mais bonitas e impactantes dos Evangelhos, que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 a 50. Para quem não me conhece, meu nome é Joan, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e hoje vamos a continuar levando o Evangelho até os confins da terra, por ordem do Senhor Jesus. Por favor, dá like no vídeo, compartilha com todos para que esta palavra faça semente, essa semente que a gente hoje vai jogar na terra, encontre terra fértil e floresça e dê frutos para o Senhor Jesus Cristo. Ok, meus amores? Vamos começar? Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Como vemos aqui, um dos fariseus convida ao Nosso Senhor a jantar. Que intenção tinha esse fariseu? A Bíblia não fala, mas à medida que vai passar a história, a gente vê a intenção dele. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo religioso da época que observavam rigidamente as Escrituras. Eles estudavam a palavra, na época era o Antigo Testamento, principalmente a Torá, que eram os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Mas além da palavra, eles seguiam firmemente a tradição oral. O que era a tradição oral? Eram costumes, eram ensinamentos que eram transmitidos de geração em geração e que, às vezes, formas de interpretar a palavra de Deus, e eles seguiam essa tradição oral com muita mais fidelidade, às vezes, que a própria palavra de Deus. Os fariseus eram considerados os inimigos número 1 de Jesus na época. E um fariseu, neste caso chamado Simão, vamos a ver mais tarde que esse era o seu nome, convida o Nosso Senhor a jantar, às vezes com a intenção de observar ele, de pegar ele em algum erro. Às vezes Jesus falaria alguma coisa que ele já se aproveitaria para desacreditá-lo. Certamente era por isso. Vamos continuar. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Uau! Aparece uma mulher, a palavra aqui fala que é uma pecadora. Podemos discernir que às vezes era uma pecadora sexual, uma prostituta. Ela aparece em cena, sem ser convidada, e levava um frasco de alabastro com unguento. O alabastro, eu fiz uma pequena pesquisa aqui, fala que o alabastro é uma fina pedra translúcida usada para fazer peças decorativas. Nós sabemos que é alabastro. E o recipiente, essa peça decorativa que ela tinha na mão, continha unguento. Em outras traduções fala perfume. Certamente era um perfume muito caro. Quem sabe era o bem mais valioso que essa mulher tinha. Então, ela se aparece sem ser convidada, além de ser uma mulher, prostituta ainda mais, e aparece em cena em uma reunião, em um jantar, onde havia, em sua grande maioria, homens. Jesus com seus discípulos, vários outros fariseus. Certamente Simão, o fariseu, não ia estar sozinho.
tinha seus amiguetes aí também, seus amigos também, para tentar criticar o nosso Senhor. E então, vamos a ver o que acontece com esta mulher. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Olha o que aconteceu, meus queridos. A mulher, ela se prostra aos pés do Senhor Jesus e começa a chorar. E o choro era tão intenso que as lágrimas caíam nos pés de Jesus, molharam os pés dele, ela enxuga os pés com os cabelos e, após isso, começa a beijar e a beijar os pés do Senhor e unge os pés do Senhor com esse perfume caro que ela tinha no frasco de alabastro. É muito interessante. Por que ela fez isso? Continuamos. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ele pensa para ele, pensou, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, já Simão estava julgando, pensando para ele mesmo, se esse Jesus fosse de verdade um profeta, um homem de Deus, um Messias, saberia que essa mulher é uma prostituta, então rejeitaria ela. O que esperava Jesus, o que esperava o Simão era que Jesus rejeitasse, condenasse a atitude que essa mulher estava tendo. Certamente achou Jesus estúpido e relaxado. Bom, continuamos. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, disse a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Sabemos aqui, meu querido, que denário era uma moeda de prata que era considerada a diária de um trabalhador braçal. Aqui Jesus começa uma parábola e a parábola começa onde existia uma pessoa que era o credor e havia 2 pessoas que estavam devendo para ele. Uma estava devendo 500 e a outra estava devendo 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Aqui Jesus pergunta, se o credor perdoou as dívidas dos 2, quem amará mais ele? E Simão responde. Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe Jesus, julgaste bem. Então, nesta parábola, Jesus quis mostrar para Simão e os presentes que todos nós temos uma dívida com Deus e que nós não temos condição de pagá-la. O credor aqui é o Senhor, é Deus, e os devedores somos todos nós. As 2 dívidas não representam o montante dos pecados, porque fala um estava devendo 500, outro estava devendo 50. Não quer dizer que existem pessoas que têm mais pecados que outros. Simplesmente o montante da dívida representa a consciência da culpa. E vamos ver isso agora. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa
e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, meus queridos, olhem aqui. A mulher, ela fez tudo isso porque ela reconheceu-se pecadora. Ela certamente já havia escutado o Senhor Jesus pregar na cidade sobre salvação, sobre o reino dos céus, sobre aqueles que estão cansados, esgotados, ir a Ele, porque o jugo dele é leve, porque o fardo dele é leve. E certamente ela reconheceu, ela caiu em si, a palavra de Deus entrou no coração dela e tirou essas escamas, tirou esse véu que existia nos olhos dela, e ela se reconheceu pecadora, se reconheceu podre, se reconheceu que estava em dívida com Deus. E ela fez bem porque ela foi a procurar a única pessoa que estava no meio onde ela morava, que poderia resgatá-la. E para isso, ela se arrependeu de uma forma tão espetacular que a tristeza inundou o coração dela e ela chorou tanto que deu para lavar os pés do Senhor com suas lágrimas. E além disso, tomou o mais valioso que tinha em seu poder e ofereceu ao Senhor, pedindo perdão, demonstrando o amor que ela tinha por Ele. Mas a diferença com Simão era que Simão era um fariseu que ele não se achava pecador. Simão havia convidado a Jesus não para pedir perdão, não para se arrepender. Simão havia convidado a Jesus para observar, para tirar vantagem de alguma situação. Isso está acontecendo muito hoje nas igrejas, meus queridos. Existem muitas mulheres pecadoras que representam a verdadeiros cristãos que se arrependem e que oferecem o melhor que têm para o Senhor. Mas existem muitos outros cristãos que convidam a entrar o Senhor ao coração, mas não para se arrepender, senão para tirar vantagem, para criticar, para se vestir de falsa religiosidade. Simão o fariseu certamente era um homem bonito, coberto com roupas finas, e ante o povo era uma pessoa inteligente, era um estudioso da lei. Mas já Jesus condenou os fariseus e os comparou com sepulcros caiados. Jesus falou para eles que por fora eram muito formosos, lindos, mas por dentro estavam cheios de ossos e de carne podre. Essa falsa religiosidade que muitos têm, que vão na igreja, que se enjoelham, que oram, que gritam, que louvam, Senhor, Senhor. Mas por dentro guardam esse coração duro, essa crítica, esse julgamento, qualquer coisa, se achando melhor que os outros. Muito cuidado com isso, meus queridos. Não sejamos Simão, o fariseu.
vamos a tomar a atitude que a mulher pecadora teve. Todos nós somos pecadores. Alguns cometemos pecados mais sérios, até condenáveis pelo mundo, pela sociedade. Mas a maioria cometemos pecados de espírito. Atitude crítica, coração duro, julgamento, falsa religiosidade. Então vamos observar isso, meus queridos. Aqui Jesus demonstrou para Simão que ele não foi nada amável nem hospitaleiro com ele. Quando, na época de Jesus, era costume e tradição judaica, que quando alguém chegava, mais uma pessoa importante, um mestre da lei, ou um rabi, ou uma autoridade religiosa, no caso, poderia Jesus ser considerado assim, pelo Simão, era protocolo lavar os pés, beijar no rosto, às vezes ungir a testa com óleo, demonstrando respeito, amabilidade, hospitalidade. Mas aí ficou demonstrado a intenção de Simão. Ele não tinha nenhum tipo de intenção de honrar o Senhor. Simplesmente o convidou a jantar para observá-lo. E ele achou a oportunidade boa quando a pecadora entrou, a prostituta entrou e fez tudo aquilo com Jesus e já estava criticando. Mas o Senhor demonstrou para ele que quem pouco é perdoado, pouco ama. Simão tinha que fazer o mesmo que a pecadora. Mesmo que ele não se prostituía, mas o coração dele não era bom. Então, como ele não se achava doente, ele não tinha nada que ser perdoado, ele não ia amar. Não necessitava disso. E o que acontece hoje, na maioria das vezes, meus queridos, a maioria das pessoas hoje em dia andam pelo mundo e perguntam: por que eu me tenho que arrepender? Eu não matei a ninguém, eu não adultero, eu tento fazer o bem, eu dou comida para um mendigo que mora na rua aí do lado da minha casa, sempre dou uma marmitinha para ele, eu trabalho, ganho meu dinheiro, não roubo de ninguém. Então, por que eu tenho que arrepender? Eu não devo nada para ninguém. Mas aí é onde está o problema, meus amores. É aí mesmo. Por isso você não ama a Deus. Porque você não tem sentimento de culpa. Meus amores, vocês são pecadores? Sim. Vocês cometem pecado de espírito. Vocês têm pensamentos imundos. Vocês não são bons. Porque todo mundo pecou e por isso está longe da presença de Deus. Mas Deus nos amou tanto que mandou seu único filho a morrer como propiciação para os nossos pecados. Foi o único sacrifício que Deus aceitou para que nós pecadores estivéssemos na presença dele e sejamos considerados filhos de Deus. Mas pelas tuas obras, você não vai alcançar o céu. Primeiro tem que se arrepender, se reconhecer pecador, se prostrar ante o Senhor, chora ante Ele, beija seus pés. Dá o mais valioso que você tem na sua vida, que é a sua alma, para Ele. Deixa Ele entrar. Ele está batendo as portas do teu coração. Ceia com Ele, janta com Ele, lava os seus pés. E aí sim, você vai entrar em santidade. E essa fé que brotou em seu coração te vai salvar e te vai levar a fazer obras de verdade, obras da fé. Agora você vai dar para esse mendigo que mora perto da sua casa, vai dar com amor essa marmita, vai convidá-lo a tomar banho, vai instruí-lo para sair disso. Agora suas obras vão ser melhores, porque são obras que vão ser frutos da fé que brotou no seu coração.
Continuamos. Então, disse a mulher, Jesus, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vocês podem imaginar a sensação que essa mulher teve? Só ela pode saber o que aconteceu no seu corpo. Ela, minutos atrás, era uma prostituta que vendia seu corpo por dinheiro. Se reconheceu pecador, se arrependeu e Jesus a perdoou porque Jesus é Deus. A perdoou. Imagina a paz que brotou no coração dela. Imagina o sentimento de amor e tranquilidade que brotou na alma dela. Ela saiu justificada dessa casa. As culpas do passado dela foram apagadas e já para ela isso não significava mais. Ela era um renovo. Ela saiu transformada e certamente deixou a vida que ela levava e começou a ter uma vida às vezes mais simples, mas em comunhão com Deus. E o que hoje acontece com aquele cristão que se arrepende verdadeiramente. Olha o que fala em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aqui demonstra que a purificação tem que ser tanto para o corpo como para o espírito. Às vezes não cometemos pecados que contaminam nosso corpo. Cometemos. Mas às vezes nossos pecados contaminam mais o nosso espírito. E temos que vigiar. E temos que purificar. E temos que deixar toda essa fofoca, esse julgamento, essa condenação que muitas vezes fazemos para pessoas. Lembra o que falou o Senhor Jesus antes de tirar o cisco do olho de seu irmão? Tira a viga que está no seu olho. Reconhece-te, pecador. Reconhece-te podre. Tira esse sentimento de orgulho que está em teu coração. Prostra-te ante o Mestre. Pede perdão. Chora. E Ele vai te falar, vai ter paz. Teus múltiplos pecados estão perdoados. Essa paz é tão gostosa. Demonstra o amor que você tem por Ele. Ele já o demonstrou na cruz. Ele foi estilhaçado, ele foi desgarrado, para que hoje você tenha comunhão com Deus. Agora, eu faço uma pergunta. Como sabemos que somos perdoados? Temos a garantia da palavra de Deus, meus queridos. Está aqui. A palavra não mente. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Olha o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Olha aqui, meus queridos, que promessa linda. Deus está pedindo você a abandonar seus maus caminhos. Deus está pedindo para você
abandonar seus maus pensamentos. Ele te vai dar de bom grau seu perdão. Simplesmente aceitá-lo, simplesmente aceitá-lo, arrepender-se. Mais nada. Reconhece-te pecador. Reconhece-te que você está devendo 500 denários, não 50. Aliás, muito mais de 500 denários todos estamos devendo para Deus. Olha a outra promessa em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha, glória a Deus, aleluia. Amigo, você pode haver cometido os pecados mais brutais. Mas estamos no tempo da graça e a palavra de Deus fala que se seu arrependimento é verdadeiro e se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus vai te perdoar e nunca mais vai se lembrar. Tudo isso vai ser apagado. E você, aquele que se converteu de verdade, sente que as culpas passadas já não estão mais. Tudo que a gente fez de errado, passado, já para nós não representa a culpa. É uma coisa sobrenatural. É uma paz que entra no teu coração, porque Jesus apagou tudo isso. E seu nome foi escrito no livro da vida. A mulher conseguiu paz com Deus. E hoje quero terminar com esta passagem do livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, em que o Senhor Jesus fala deste jeito assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que quer dizer o Senhor aqui? Se você está com ansiedade, se você está culpado de tudo que você fez, se hoje em dia você acordou e o brilho saiu de seus olhos e viu que você não era o que você pensava que era, e está necessitando do perdão de Deus, vai até Jesus. Toma o jugo dele. O jugo dele é suave e o fardo é leve. Entrega para ele teu fardo pesado, teu sentimento de culpa, que ele vai saber te limpar desse tipo de sentimento. Vamos aproveitar este tempo da graça, meus queridos. Vamos aproveitar. Porque já Ele está voltando. E esse tempo da graça vai acabar um dia. Hoje você está a tempo de ser salvo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por dar-nos a oportunidade de pregar a Tua palavra e levá-la até os confins da terra, Pai. Cuida desse irmão e dessa irmã que está aí nos observando. Abençoa a família dele. Perdoa-lhes todos os seus pecados. E já vão cear com você, Pai. Aqueles que ainda não te reconheceram como Senhor e Salvador, que esta palavra entre no coração deles e floresça e cresça uma árvore formosa e cheia de frutos, para que as vidas deles sejam transformadas. Muito obrigado, meu Pai, por nos dar a possibilidade de estudar a Tua palavra e pô-la em prática.
Em nome de Jesus que eu oro e até agradeço. Amém. Glória a Deus. Até mais, meus amores. Até um próximo vídeo em que continuaremos pregando o mais valioso que hoje em dia está aqui na terra, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, aquela que traz salvação para nossas almas e nos liberta, porque conhecereis a verdade, que é essa aqui, e a verdade vos libertará. Um abraço, tamo junto.